E esse grupo nasceu com uma mãe forever, que é a Rafa. A Rafa é a mãezona do grupo Continue. E eu vou passar o microfone para ela, para a gente começar o evangelho, logo depois da gente acordar a irmã Dulce. Nós vamos acordar a irmãzinha, vou passar para a Rafa. Posso só falar, complementar o que você falou do Projeto Em Frente? Pessoal, vou colocar aqui para vocês, ó, todas as redes sociais do Projeto Em Frente, o site, emfrente.org.br. Vocês acham a gente no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, em todas as redes. Então, a gente pede que vocês acessem, curtam, compartilhem, porque dessa forma a gente vai conseguir divulgar mais ainda esse projeto. E como vou reforçar o que o Newton disse, vai ser um prazer ter vocês com a gente nesse test drive. Ninguém até hoje que foi no test drive não ficou no projeto. Então, esse convite é muito especial. Eu tenho certeza que se qualquer um de vocês participarem uma vez, vocês vão se apaixonar como a gente e não vão querer ir embora mais. Então, tomara. E vocês vão ter que me aguentar. Não tem jeito. E me aguentar também. Aguentar eu e a Rafa, não é verdade? Maravilha. Vamos acordar a irmã Dulce? Todo mundo alegre, feliz. Não quero ver ninguém quieto. Vamos lá. Bem alto. Vamos cantar. Vamos celebrar a vida. Bem alto, gente. Hoje a nossa casa está em festa. Esse sorriso é pra você, irmão. Hoje a nossa casa está em festa. Também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Hoje a nossa casa está em festa. Esse sorriso é pra você, irmã. Hoje a nossa casa está em festa. Também em festa está o nosso coração. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrir. Oh, que maravilha! Vamos trabalhar, gente? Eu vou passar agora o comando do evangelho de hoje para a Rafinha. Vamos lá, Rafa. Você vai participar também, não sou só eu, não. Hoje estou de boa. Tá. Ontem à noite você não estava de boa. Estou de boa. Ele falou, o que a gente vai falar? Vamos sentar, vamos É que eu queria conversar. ver o que ela vai falar, né? Não, ele falou... Imaginou? Não, ele falou, o que a gente vai falar? Vamos falar junto. Não falei. Não, a gente vai falar junto, sim. Gente, eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Muito feliz que a gente divulgou esse tema. Não sei se todo mundo chegou a ver nas redes sociais. O tema é Sim, eu tenho depressão, e daí? Assim que a gente postou esse tema, eu fico muito sempre feliz, porque muitas pessoas começaram a compartilhar, começaram a colocar mensagens. A gente divulgou em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, no grupo Continue também. E a gente viu um movimento de um marcar o outro, pai marcando amigo, amigo marcando namorado. Isso mostra o quanto esse tema é importante e o quanto as pessoas se interessam por isso, justamente porque ninguém fala, né? Eu vou aqui falar hoje, eu sou estudante de psicologia, sou jornalista, mas eu não vou falar aqui como profissional, eu vou falar como portadora de doença, né? Eu sou portadora de transtorno de humor bipolar, né? Eu falo, o tema é Sim, eu tenho depressão, e daí?
Porque o transtorno de humor bipolar também tem o transtorno de humor unipolar, que esse nome é um nome correto, mas é a famosa depressão. Então, pessoas que têm transtorno bipolar têm momentos de crises de depressão, mas também têm crises de euforia. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E, como o Newton disse, o Grupo Continue faz parte do projeto Em Frente. Eu também vou contar tudo, como ele nasceu, enfim. Mas a primeira coisa que eu quero falar para vocês, o tema, apesar de ser depressão, ele é muito mais amplo, né? Porque os transtornos mentais, as doenças em si, elas trazem algo que todos nós temos, que é a dor emocional. Então eu vou ler para vocês aqui a definição de dor emocional. Dor emocional é angústia, é o machucado da alma. É a dor que transcende a pele e é sentida no coração. É aperto mental, é ausência de paz, é vontade de chorar no meio do dia, é insônia sem fim, é o cansaço do juízo, é a exaustão do espírito, é culpa que não se perdoa, é arrependimento que não passa, é incômodo que não se explica, é tudo menos frescura. Isso tudo aí são as dores emocionais. E essas dores emocionais, elas existem, elas são reais. E elas precisam ser olhadas, elas precisam de cuidados. A gente não pode ignorar isso. E isso não está só na depressão. Isso está no câncer, isso está na doença autoimune, isso está na dependência química alcoólica, isso está no luto. E essa dor emocional traz prejuízos e traz uma série de problemas, não só para quem sofre, mas para a família e para a sociedade como um todo. Então, isso não é responsabilidade só nossa e da nossa família, de quem está passando por isso. Isso é responsabilidade de todos nós, porque isso pode acontecer com qualquer um. Então, eu vou perguntar agora para o Newton, para ele explicar para vocês o que é o conceito de saúde. O que é saúde mental? Por que a saúde mental é importante? É porque comanda tudo. Quando a gente fala em saúde mental ou transtorno mental, a gente pensa em que órgão? Cérebro, não é? Todos nós, e pensamos errado. O cérebro, ele não é a sede da mente. Nada a ver. A mente se localiza no espírito, na alma imortal. O cérebro é apenas um decodificador daquilo que o espírito manda para o cérebro. Quando falamos em transtorno mental, nós estamos falando em um transtorno da alma. Por isso que a Rafa, muito acertadamente, chama o Grupo Continue como um grupo para cuidar de dores emocionais ou dores na alma. Na alma. É uma dor do espírito, tá? Então tem que ficar muito claro que quando a gente fala em transtorno mental, não estamos falando de um transtorno cerebral, e sim um transtorno espiritual, primeiro. Segundo lugar, a melhor definição para saúde, que eu conheço, e que engloba tudo isso que nós estamos falando, é da doutora Marlene Nobre, que ela tem uma definição muito simples. Saúde para ela era a perfeita harmonia da alma. Só, acabou a definição. A perfeita harmonia da alma. Se a alma está em harmonia, existe saúde física, psíquica e mental. Então, eu acho esta definição que ela engloba tudo que a Organização Mundial de Saúde tenta definir como saúde de um jeito muito mais simples. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um bem-estar físico, psíquico, emocional, mental, espiritual, ecológico e social. Mas quem está em paz com o seu espírito, quem está na perfeita harmonia da alma, tem todo esse tipo de saúde. E eu vou explicar agora, assim, é difícil quando as pessoas mandam perguntas para a gente, nas redes sociais, por e-mail e tal, elas acham muito, assim como a maior parte das pessoas, que essas dores emocionais, que a depressão, que tudo isso é causado por falta de Deus, falta de fé.
falta de religião, e elas ficam querendo terceirizar algo, né? A gente tem essa mania. É difícil você dizer que a sua melhora depende de você. E a gente escuta nas casas religiosas, eu já escutei N vezes, quando eu não estava bem, e meus pais me levavam em vários lugares, né, tentando uma ajuda, que isso era falta de Deus, que isso era falta de religião. Até a gente já recebeu alguns palestrantes aqui que a gente foi em choque na hora que o cara falou, a gente teve que ir no final e arrumar o que o palestrante falou. E eu digo para vocês que não é falta de Deus. Nenhuma doença é falta de Deus. E os transtornos mentais, idem. Isso nada tem a ver com religião, com obsessor, com demônio, sei lá o que. Depende da crença de cada um. São doenças. As pessoas ficam doentes. Quando vocês ficam com algum problema na pele, tá esquisito lá, vocês procuram um dermatologista. Quando sente uma dor diferente no coração, procura um cardiologista. Por que as pessoas, quando sentem dores emocionais, não procuram profissionais da saúde mental? Elas chegam a procurar até, por exemplo, um neurologista. A gente encontra pessoas no grupo que falam assim, não, eu estou tomando um remédio, foi o neurologista que pediu. Eu falo, mas por que você foi no neurologista? Pelo preconceito. Então, o preconceito está muito enraizado e o preconceito tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando. Não existem espaços que a gente possa falar abertamente sobre isso. A primeira vez que eu falei sobre isso na própria Obreiros, não era nessa sede, era na outra, eu não me programei para falar, né? O Newton me chamou para falar na frente e tal. E daí, eu não sei, sabe? Algo dentro de mim falou assim, meu, quer saber? Você é isso aí, então fala. Eu falei, mas assim, eu vi as pessoas em choque, eu não escutava uma respiração. Todo mundo assim, com o olho desse tamanho, falando, meu Deus, o que ela está falando? Ela está falando que ela é sobrevivente do suicídio. Ela está falando que ela se automutilava. Ela é mulher do Newton ainda. Meu Deus, o cara é presidente da instituição e ela está falando isso. Como é que ele está com alguém assim? Como se eu fosse um bicho esquisito e como se só eu tivesse passado por isso. Só que não. Vou pedir para vocês levantarem a mão. Quem aqui tem depressão? Bastante. Mas eu garanto para vocês que esse número é muito maior. Tem muita gente aqui que tem sintoma ou que tem e não levantou a mão. Porque tem vergonha, porque tem medo dos que os outros vão achar, do que as pessoas vão pensar. Eu vou definir basicamente, vou explicar para vocês lá do começo para vocês entenderem. Um outro momento a gente faz palestras sobre doenças, sobre tratamentos e tudo mais. Mas o que é a depressão, né? Que é a doença aí que é mais conhecida, o transtorno de humor unipolar. A nossa mente, né? O nosso cérebro, como ele funciona? A gente acorda de manhã, com aquela preguiça, e aí a gente vai durante o dia trabalhando com energia. Chega no final do dia, a nossa energia vai acabando, até que a gente janta e começa o sono, a gente dorme. Durante a noite a gente descansa para repor as energias e inicia de manhã um novo dia com a energia. E esse é o processo natural da vida. Pessoas que têm depressão, o cérebro não tem isso. O cérebro fica o tempo todo sem energia. O cérebro estando sem energia, a pessoa começa a ter apatia, ela perde a fome, eu tenho muita fome. Os pensamentos dela ficam negativos. Elas começam a ter pensamentos, às vezes, de morte. Elas começam a enxergar a vida de uma forma cinza. Elas começam a deixar de fazer coisas que elas faziam. E não é porque elas não conseguem, porque elas não querem, é porque elas não conseguem. Como eu disse, o cérebro delas não tem energia. Então elas não conseguem fazer coisas que elas faziam antes. Por isso que às vezes, quando a gente fala para alguém, vai, faz isso, isso passa. Tem gente que tem... Nossa, me matava quando eu ouvia isso. Nossa, tem gente que tem muito mais problema. Tem gente que está sofrendo, que não tem o que comer. Você está aí
não querendo fazer as coisas, com depressão, isso dói muito para pessoas que enfrentam isso. E só complementando para explicar o que eu tenho, qual é a diferença de uma pessoa que tem depressão? O cérebro funciona dessa forma. Quem tem transtorno bipolar tem vários episódios de depressão durante a vida, mas também tem episódios de hipomania. O que é isso? Isso quer dizer que o cérebro fica aceso, ele com energia durante o dia, só que ele não para. Então ele fica acelerado. Então você começa a fazer, você não tem sono, você começa a ter energia fora do padrão. O padrão é, como eu disse, a gente gastar energia durante o dia, no final do dia a energia acaba, a gente dorme e começa um novo dia. Pessoas que têm essa patologia não têm isso, né? Isso é desregulado. Sendo assim, o que é preciso fazer? Tratamento médico, Sim. psiquiátrico e psicológico. Então, Rafa, eu estava falando do transtorno mental e transtorno da alma, tá? Aí vocês vão perguntar, para que tomar remédio? Não vai chegar na alma, não é verdade? Só que assim, o transtorno mental e a depressão em especial é uma doença físico-química. Existem no sangue alguns mediadores químicos, alguns neuropeptídeos, alguns neurosecretores que estão circulando no sangue. Quando você tem alguma alteração desses mediadores químicos, você pode ou não desenvolver algum quadro de transtorno mental, como a depressão. Agora, o porquê que toma remédio? Porque é uma doença físico-química que foi desencadeada pela alma. Só que está no físico. Você tem que tomar remédio. Não tem outro jeito. Ah, mas não tenha mais. Ou se você não tomar remédio, você vai piorar. Ponto. Beleza? E nunca vai sair daquilo, né? Agora... Tem gente que chega aqui, eu tenho depressão há 10 anos, mas como assim? Nunca tomei remédio, é mentira. Ou tomei e não adiantou. Ou tomei e não adiantou. Mas está tomando errado. Só para complementar, o negócio é o seguinte, você tem receptores químicos para todas as células do corpo para determinados neuropeptídeos. Você tem receptor para acetilcolina, para dopamina, para serotonina, para imipramina. E esses receptores ficam localizados normalmente no sistema nervoso central. Quando você vai no médico, ele te passa um exemplo, uma sertralina, uma fluoxetina, a droga vai agir no receptor celular. Tá entendendo? Beleza? Só que achava-se até uns anos atrás que esses receptores estavam localizados na célula nervosa, só no sistema nervoso central. E de uns anos para cá, descobriu-se que os mesmos receptores que estão no sistema nervoso, no cérebro, podem estar na pele, no fígado, no rim, no coração. O que quer dizer o seguinte, a depressão não é uma doença localizada. Você deprime a pele, o músculo, o coração e o fígado, o rim e o pulmão. É uma doença sistêmica, universal no corpo todo, porque existem receptores para determinados neuropeptídeos no corpo todo. Então, o que tem que fazer? Tomar remédio. Medicação. E a terapia? A terapia é fundamental. Eu não fui estudar à toa. Já tinha tentado fazer uma vez, mas daí era longe, desisti. Preguiça. Não, pegar raposo de manhã já é difícil para eu acordar, porque eu tomo remédio, eu não tenho... É um parto para eu acordar de manhã. E num mau humor que vocês não imaginam. Porque lembra que eu expliquei que o cérebro fica muito aceso ou não aceso? Então, justamente por isso, eu preciso obrigatoriamente ter pelo menos 9 horas de sono, para que garanta que o meu cérebro fique desligado e eu possa descansar. Vocês entendem? Não é proposital, não é? E o mau humor? Mas passa, é só um pouco, depois eu levanto e já acabou. E aí, assim, gente, é fundamental que as pessoas busquem ajuda psiquiátrica. Psicólogos e psiquiatras são os profissionais especializados em saúde mental.
Não inventa de querer pegar remédio com ginecologista. Por exemplo, o Newton nunca interferiu na medicação que eu tomo. Ele é pediatra. Ele não tem que ficar falando que eu tenho que tomar. Ele respeita isso, ele é ético. A minha médica passa tal medicação, o máximo que às vezes eu não consigo pegar a receita, ele vai e faz a receita para mim. Mas da medicação que ela passou. Então, assim, cada especialidade estudou para aquilo. Agora, veja bem, eu sei que aqui não, mas tem gente que fala o seguinte: toma um comprimido meu, você vai ver que vai te fazer bem. Eu sei que aqui não tem gente assim. Mas sabe que lá fora é muito comum. Sério? Encontro de família. Tem encontro de família que assim, você comeu a torta que eu fiz? E a fluoxetina que eu tomo, quer experimentar? Quer experimentar? Ah, não, vai te fazer bem. Esse aqui me ajuda a dormir. Toma esse aqui hoje. Eu sei que aqui ninguém toma, por exemplo, clonazepam, Rivotril. Mas hoje deviam colocar na água da Sabesp. Porque é incrível, as pessoas tomam Rivotril para tudo. Mas a minha psicóloga fala assim, quando chega paciente aqui, não tô falando mal, tá, gente? Quando chega paciente aqui falando que toma Rivotril, ela já pede para mudar de médico. Por quê? O Rivotril é um medicamento muito antigo, é um ansiolítico, ele faz a pessoa dormir realmente, mas hoje já existem milhares de medicamentos e outras coisas novas. Remédio para dormir. Gente, eu sou o cara que melhor durmo no mundo, não é verdade? Gente, às vezes ele fica acelerado, eu falo, você tem que tomar alguma coisa, mas não, ele dorme muito bem. Mesmo com um monte de problema, ele dorme bem. 18 horas por dia, no mínimo, trabalhando. Como é que você não tem sono? Só não tem sono? Eu morro de insônia. Acho que você está precisando de um chicote. É assim, burro solto no pasto, ele quer sela ou chicote. Se você não quer trabalhar, quer a sela, está precisando de chicote. Toma o Rivotril, que é o chicote. Bem feito. Depois eu explico por que ele falou de trabalho, né? Depois a gente fala. Por que é importante trabalhar nisso tudo. Foi só um cutucão. Mas, pessoal, é muito importante que as pessoas busquem ajuda. E a terapia, Rafa? Sim, ajuda psiquiátrica e psicológica. Tem pessoa, é muito engraçado. Tem gente que chega aqui e tem preconceito com psiquiatra. Vai no psicólogo, mas no psiquiatra nem pensar. E tem gente que é o contrário. Eu vou no psiquiatra, eu tomo medicação, mas eu não quero fazer a terapia. Fazer terapia é um processo de autoconhecimento muito grande. E quem faz terapia, para fazer, você não precisa ter depressão, transtorno mental. Qualquer pessoa pode fazer, porque é uma forma de você entender quem você é, compreender o mundo, você vai se relacionar melhor com a sua família, no seu trabalho. Fazer terapia não é conversar com um amigo, é bem diferente. Não é happy hour com cachaceiro. Sim, conversar com um amigo, sim, faz bem. A gente gosta da pessoa, é legal conversar, mas assim, psicologia é ciência. Psicologia não é... As pessoas têm essa sensação de ser meio psicólogo. A gente escuta isso às vezes. Agora, então, com a onda de coaching, já viram? Tem coaching para tudo. Eu não ia citar esse nome, mas... Não, é cara desempregado que não tem o que fazer, ele faz um curso de final de semana, ele vira coaching. Então, ele é coaching na área de psicologia. Eu adoro quando não sabe limpar a bunda, mas quer mandar na vida dos outros. Veja, você faz uma faculdade de psicologia, 5 anos estudando, desde neuroanatomia, fisiologia, patologia. Gente, eu estou estudando neuroanatomia. E vem um coaching de final. Eita. Espíritos malévolos. De algum coaching desencarnado, seguramente. Quando a gente fala de buscar ajuda, pessoal, a gente tem uma tendência de buscar ajuda de tudo que é mais fácil. Tem gente que fala assim, eu não vou gastar dinheiro, pode gastar no final de semana, pode gastar na balada, mas não coloco como prioridade a saúde mental. Sendo que sem saúde mental não há saúde, mas as pessoas não querem. Eu já procurei tudo que vocês possam imaginar antes de fazer tratamento. Então, coisa de vida passada, de tudo um pouco, tá? Foi até religião. Jogar búzios. Já fui mesmo. Trazer seu amor de volta. Já fui mesmo, em tudo quanto é coisa. Porque a gente quer procurar a gente acha que vai encontrar uma solução milagrosa. Como eu estava falando de psicologia,
quando você faz um curso de alguns meses, tal, e aí você começa a atender em consultório, isso é muito sério, né? Porque assim, tem pessoas como eu que tentaram suicídio várias vezes, que têm um histórico que precisa de um acompanhamento. Eu tenho que ter um acompanhamento para não passar o que eu passei. E isso é para a vida inteira. Então eu não posso colocar a minha vida numa pessoa que estudou um mês e está atendendo. Psicologia tem 3 coisas: tem teoria, prática e técnica. Então assim, não adianta eu fazer um curso e aprender a técnica, não adianta eu fazer um curso, eu ter a técnica e ter a prática, mas não tenho a teoria, não tenho embasamento. Tem várias filosofias, tem vários filósofos. Então assim, o psicólogo ele vai analisar o que é melhor para aquela pessoa. Ele estuda o ser humano, assim como o médico estuda anos, o psicólogo também estuda anos, 5 anos, mais especialização. Então, assim, são pessoas capacitadas para cuidar da nossa saúde mental, que é o que a gente tem de mais importante. Rafinha, agora outro modismo também, fora os coaching de plantão, são os hipnólogos. Vocês já viram que tem gente fazendo hipnose agora? Cuidado, cuidado, você está mexendo em vespeiro. Cuidado também com terapia de vidas passadas. Por quê? Porque se era para você reencarnar sabendo, você lembrava de tudo. Agora, se Deus botou esse anestésico, que é o esquecimento de vidas passadas, para que você vai cutucar, meu Deus? Você não foi Cleópatra, não. Nem você, Dom Juan. Não foi. Nós somos tudo umas porcaria em vidas passadas. Senão não estava aqui. Senão não estava aqui. Então, para que você vai cutucar? É muito mais fácil perdoar todo mundo, é muito mais fácil você levar de boa do que querer saber o que foi tua mãe. Se ela foi teu filho ou foi um carrasco teu. Para quê? Ah, porque aí eu vou me curar da parte do transtorno mental. Não, aí é que você está ferrado mesmo. Tá? E outra, você vai gastar muito mais depois para consertar do que ter um psiquiatra ou uma psicóloga boa. Eu confesso que é muito mais doloroso e desafiador você se colocar num processo terapêutico, procurar uma pessoa, um psicólogo que vá te... Eu falo que psicólogo não te dá a palavra mágica, o caminho, ele te ajuda a pensar. Quando a gente tem um problema, isso vale para tudo, tá? A nossa cabeça, eu uso muito esse exemplo, ela fica cheia de nuvens cinza. Então a gente não consegue enxergar a saída. Você passa... O problema que está na sua frente, você não consegue ver saída. Um profissional, um psicólogo da saúde mental, ele vai te ajudando aos poucos a tirar essas nuvens. Você vai um mês, você vai algumas sessões e vai tirando e aos poucos você volta a ver um céu azul, você volta a conseguir fazer o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. De vez em quando vai nublar de novo. Sim. Faz parte. O meu nubla quase... Sim, não, sim, não. Não, sim, não. Mas tudo bem, mas não. Eu tô aqui. Agora, o importante nesse processo todo é você que é o paciente se entender como tal, se conhecendo, sabendo quando você está entrando num processo de desequilíbrio. Sim. E você que é parente de alguém, ou mora com alguém, ou é amigo de alguém que tem um transtorno mental, aprenda a ter olhos de ver. É tranquilo, eu sei dias antes que a Rafa vai ficar mal. Eu aviso, ela não acredita. Tô ótima. Porque eu tenho medo do tô ótima. Quando ela fala eu tô ótima, é porque ela está na fase de hipomania. Então ela quer tudo, ela quer um mundo. Tá disposta, nem acorda de mau humor, milagre. Não paro de falar. E ela quer falar, fazer, falar. Amor, vamos almoçar, acabamos de comer, meu Deus. Vamos tomar, quer pipoca? Estoura pipoca. Sabe? Eu falo, meu Deus, aí eu falo assim, eu tô falando demais? Ele, tá. Tá, liga pra psiquiatra. Liga pra... Liga pra sua psiquiatra, tem que acertar a dose. Mas bem hoje que eu tô bem, é bem hoje que você tá bem. Você vai ligar hoje. E aí faz um ajuste, ela fala, acabou, dá 3 dias... volto ao normal. Não, às vezes demora mais ou menos 3 meses. Não. Mentira. Semanas. Mentira. E aí... Algumas semanas. Vou mais uma vez na terapia. Coitada e assim, da psicóloga dela. Coitada. Gente, mas a gente falou tudo isso. Foi uma coisa breve, só para dar um... Né, eu prometo... Para entrar no continue. Isso, eu prometo fazer...
em outros momentos. A gente vai até fazer uma coisa legal. Eu e o Newton vamos começar a gravar uns videozinhos no story do Facebook, no Facebook, no stories do Instagram, perguntando que temas vocês gostariam de que a gente falasse. Tanto de palestras como de perguntas. Então aí a gente vai pegar um dia, fazer uma live, eu e ele, de casa mesmo, respondendo as perguntas de vocês e temas, porque eu sei que tem muita coisa, às vezes, que vocês gostariam de saber e não chega até a gente não consegue atender. Então, dessa forma, vai ser um jeito de vocês ficarem perto da gente e a gente poder trocar mais informações. Mas eu quis fazer esse apanhado de informações para que vocês soubessem o que é depressão, por que é importante falar sobre isso e por que essa casa fala sobre isso abertamente, sem fazer ligação a nenhuma religião, no qual eu tenho muito orgulho, porque acho que se não fosse por isso, aqui é uma casa muito livre, muito aberta, onde a gente tem pessoas de todas as crenças, de todas as religiões, pessoas que também não têm religião. Eu sou espiritualista, não sigo nada específico. Fico feliz que meu marido é judeu, meu sogro, minha tia também, minha cunhada. Então, assim, aqui é aberto para todo mundo, aqui a gente não impõe nada e a gente fala de saúde e bem-estar. Então, se eu dissesse para vocês, pessoal, vocês vão passar no tratamento e vocês vão sair daqui curados e só isso vai bastar, eu seria hipócrita e estaria mentindo. O que a gente faz aqui é um processo e para a gente melhorar, a gente precisa cuidar do corpo, da mente e da alma. Então, cuidar da alma é sim ter uma crença, buscar uma espiritualidade, seja numa casa espírita, numa evangélica, budista, não importa. É importante sim a gente ter essa conexão, porque a gente vai nesse autoconhecimento, mas é muito importante que a gente procure ajuda especializada dentro de cada patologia, porque são essas coisas juntas que vão trazer a nossa melhora. Para falar disso, eu vou falar como tudo começou. Vou tentar não chorar, mas você vê que antes de eu falar, eu já estou chorando. Falei, não vou passar maquiagem, porque eu sei que eu vou chorar. Mas o Newton me ajuda a falar. Tudo começou com essas duas meninas aí. Ó, essa aqui é minha prima, essa aqui sou eu. Ela é branquinha, moreninha. E a gente viu no meu tatuador um ponto e vírgula no dedo dele. A gente perguntou o que era. Aí ele falou que ele era um sobrevivente do suicídio. E naquela hora, eu já era sobrevivente do suicídio, já tinha tentado uma vez, a minha prima também. Minha prima que é 1 ano mais nova que eu. E aí a gente falou na hora, a gente tem que fazer essa tatuagem. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um ponto e vírgula? Tá? Ela falou, vamos fazer continue? Aí eu falei, vamos. E a gente fez, cada uma no ombro, ela canhota, fez no esquerdo. Eu lembro que meu pai falou assim, você vai virar um gibi, de novo, fazer mais uma. E eu falei, eu vou fazer isso para eu olhar no espelho e lembrar que eu tenho que ficar viva. Era como uma marca, um símbolo de luta que eu tinha que ficar viva. Quando eu pensasse em morrer, eu tinha que olhar no espelho e lembrar. E aí eu cheguei aqui na Obreiros. Eu tenho 34 anos. Quando eu tinha 30, eu recebi o diagnóstico de transtorno bipolar, depois de 11 anos. Então, esses 11 anos, eu fui diagnosticada de forma incorreta, tomei medicamentos que não eram para mim, e eu sofri muito. Eu já tinha tentado, já era a segunda vez que eu já tinha tentado suicídio, e meus pais me levaram em tudo quanto é lugar. Eu fazia tratamento psiquiátrico, mas mesmo assim, eu estava com anemia profunda, eu estava 15 quilos mais magra, e realmente eu não queria mais viver, eu me automutilava, eu queria morrer para nascer outra pessoa. Até que chegou Obreiros, no Guarujá, até foi o Fé e Amor, tem muita gente do Fé e Amor aqui. O seu Silvino falou para o meu pai, filho, você tem que levar ela no Embu. A gente nunca tinha vindo no Embu, nunca imaginei que eu ia estar no Embu um dia. E eu vim parar aqui. Não era aqui, era em outro lugar.
Não me lembro direito. As primeiras vezes que eu vim, eu estava tão dopada que eu não lembro. Eu tinha que ficar dopada até porque eu queria morrer. Então, eu ficava 24 horas sendo acompanhada pelos meus pais, minha irmã ali, porque eu não podia ficar sozinha. E eu comecei a vir. Fui melhorando aos poucos, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, um dia eu comecei a trabalhar como voluntária lá dentro do atendimento. E eu falei, meu Deus, por que eu fui chamada para trabalhar? Como todo mundo aqui quando é convidado. Tremendo que nem não sei o quê. Eu tomava uma dosagem bem alta de uma medicação e, às vezes, no começo tem efeito colateral. Eu tremia, assim, ó. Tipo, todo mundo achava que eu estava nervosa, né? Mas eu não estava nervosa, era a medicação mesmo. E eu comecei a trabalhar e eu comecei a conhecer pessoas como eu. Eu pegava na ficha da pessoa depressão, sobrevivente de suicídio, pensamento suicida, bipolar, esquizofrenia, tudo. Uso de álcool e drogas. E eu falei, meu Deus, tem muito mais pessoas parecidas comigo do que eu imaginava. Eu não sou a única. E eu comecei a conversar com essas pessoas. E aí eu saí, conversava e chorava junto. Até que teve um dia que era uma Rafaela. Ela chegou, ela era bem branquinha. Ela é, né? Ela está viva. Ela é bem branquinha, assim, o olho claro. Aqui era preto, de tanta olheira. E ela mal, não queria mais viver. E a gente conversou, chorou junto. E ela sumiu. E 1 mês depois ela apareceu. Me procurou, tal, e ela falou, se você conseguiu estar viva, eu também posso. E eu estou aqui hoje viva porque você conversou comigo, porque eu te vi. E aí ali nasceu o grupo. Aí o Newton, o Dr. Chan falaram, você tem que ter um grupo. Eu falei, que grupo? Eu vou ensinar as pessoas ao que não fazer, eu vou ensinar. Eu não tenho nada para ensinar para as pessoas. Que eu tenho vergonha das coisas que eu fiz, que eu passei, que é tudo resumidamente aqui, tá? E aí o doutor já falou, filha, você tem que ter um grupo. Mas que nome vai ser esse grupo? E aí nasceu o Grupo Continue, desse jeitinho. E essa se tornou a nossa marca. A gente hoje registrou essa marca no meu nome e do Newton, então ela é patenteada. A gente tem um monte de planos para ela, a gente vai estar escrevendo um livro. E esse grupo... Antes eu vou fazer uma pergunta. Quem sabe o que é o Grupo Continue? Levanta a mão. Poucas pessoas. É engraçado, mas são poucas pessoas. O Grupo Continue, ele é um grupo de apoio para pessoas que sofrem com dores na alma. O que a gente faz? Ampara, acolhe, ama e leva informação sobre saúde mental. Só que ele tem uma diferença de outros grupos de apoio. Todos no grupo são portadores de doença ou familiares. Então, a gente acredita que pessoas como eu, que vivenciaram e que vivenciam isso, têm uma capacidade de ter uma empatia e de levar esperança para outras que também enfrentam o mesmo problema. Então, esse grupo ele nasceu com 5 pessoas, pouquíssima gente. Eu nem botava uma fé, eu falei, putz, como que vai ser isso? Eu não sei como vai ser. E ele foi crescendo. Mais de 1.500 pessoas já passaram por esse grupo. Hoje eu tenho tudo isso contabilizado, tudo num sistema, com dados das pessoas, as doenças que elas têm, o tratamento que elas fazem, contato de familiares. Eu tenho 830 catalogadas, porque hoje eu tenho um sistema, mas eu tenho todo mundo tem ficha, eu tenho tudo isso guardado. Hoje, atualmente, tem 200 pessoas em tratamento, porque isso não deixa de ser um tratamento. Eu tenho quase 30 voluntários. Eu falo porque, na verdade, todos os voluntários aqui da instituição, a gente fala são nossos voluntários, porque são, né? Cada um é uma partinha da gente. E esses do Continue também são meus, né? Todos chegaram aqui em crise, seja por um filho, seja na sua própria dor, e eles começaram a participar do grupo, começaram a melhorar. E as suas vidas foram, de uma certa forma, modificadas. Eu sou suspeita para falar sobre isso,
Porque o Continue é como um filho para mim, é o meu projeto de vida. Eu falo que quando a gente está numa dor extrema, porque os transtornos mentais, quando a gente recebe uma notícia de câncer, uma notícia de uma doença autoimune, quando a gente é dependente ou quando é um familiar, isso é um choque muito grande para as pessoas. Isso causa uma dor insuportável, né? E essa dor insuportável, às vezes a gente perde o prumo, a gente perde o rumo, a gente perde o nosso projeto de vida. E, na verdade, é ter um projeto de vida, é ter uma proposta que faz com que a gente fique vivo. Seja num filho, num amor, num trabalho, num sonho. São essas coisas que nos ajudam a enfrentar os problemas. Então, o Continue é isso para mim. É o que me faz levantar todo dia, o que me dá forças. Quer falar? Ô, Rafa, essa coisa de ter um diagnóstico e achar que o mundo acabou, é porque a gente idealiza sempre a perfeição, né? A gente se acha perfeito e quer que os filhos da gente, então, sejam perfeitos. E, na realidade, não existe isso. O que existe, nós somos seres, espíritos imortais, porém, caminhando rumo à evolução. Ninguém aqui é perfeito. Nós estamos aqui falando, mas nós somos mais imperfeitos que qualquer um daí. A única diferença é que nós estamos tendo a oportunidade de fazer alguma coisa para a melhoria da gente e de todos. E conta para eles como nasceram os outros grupos dentro do Continue. Sim. Nós começamos a ver, inicialmente o grupo Continue nasceu para sobreviventes do suicídio, né? Que essa é a nossa luta. Não vou falar muito sobre isso, mas assim, há 3 anos a gente faz Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, porque no suicídio é multifatorial. É algo que a cada 45 segundos alguém tira a própria vida em algum lugar do mundo. E não existe políticas públicas para acolher tanto os sobreviventes, como eu que sobrevivi, quanto os familiares, que também precisam de acolhimento, que perderam entes queridos, tipo o Newton, a minha família, que passaram por isso, que é um trauma. E nós, inicialmente, criamos o grupo para isso, né? Ia ser só para sobreviver em suicídio. E aí a gente foi vendo que existiam outros tipos de dores na alma que precisavam também de atenção. E que a gente viu que outras doenças estavam também totalmente ligadas à saúde mental. E a gente precisava criar grupos específicos para essas pessoas. São comorbidades. Quem tem câncer, obviamente, tem uma fase que ele entra em depressão, que é normal. Você passa pela fase da negação, depois você passa pela fase da revolta, e até chegar na aceitação da doença, você passa por um período de depressão, que é normal, natural. Então, surgiu o primeiro derivado do Continue. Por que não montar o Continue lutando? Vamos montar o Continue lutando, que é exatamente a mesma coisa, sendo o contrário. Isso. Eu não expliquei como é que faz. Como funciona o grupo? São grupos pequenos, de até 15 pessoas, de 12 a 15. Nós fazemos um círculo. Tem vários procedimentos, várias regrinhas, porque muita gente tem que ter, senão vira bagunça. E nós conversamos, nós choramos juntos, nós não falamos de religião, isso é uma regra, porque o bem, né, naquele momento é para falar da gente, né, para ficar falando, ai, eu estou aqui porque eu estou ouvindo vozes. Claro, tem esquizofrenia que escuta vozes, mas é diferente ligado à religião. E aí a gente conversa, fala das nossas experiências, leva informação para as pessoas e a gente se acolhe. É basicamente isso que o grupo faz. E aí, vou falar primeiro do Livre. Cadê o Luiz? Tá aí, Luizão, vem cá, Luizão. O Continue Livre surgiu esse nome, mas é o Continue para familiares e adictos de dependentes químicos e alcoólicos. E o Luiz é nosso querido, hoje é trabalhador. Vem aqui, ó, fica aqui, para não pegar aqui atrás. O Luiz hoje é nosso trabalhador, né? E eu queria que você contasse rapidamente, Luiz, como é que foi essa experiência de você participar do grupo? Pode. Oi, primeira vez que eu falo, eu sou meio tímido, tá? Aqui.
Então, eu era uma pessoa que achava que todo mundo era contra mim. Família, com problemas familiares, porque quando que eu bebia, saía de casa, ficava na rua, morava junto com os moradores de rua, que hoje eu faço esse trabalho, dormia com eles, aí o meu cunhado ia me buscar, muitas vezes ali na Cracolândia, não que eu usava droga. Por exemplo, eu ia em hotéis que era mais barato que o dinheiro que eu tinha. R$ 15 uma diária. Eu pegava, pagava e ficava lá. Só fazendo um adendo, o Luiz é formado pela PUC, São Paulo, em contabilidade. E hoje que ele falou que faz esse trabalho, no mesmo lugar que ele ficava bebendo, hoje ele entrega lanche para morador de rua, né, pelo projeto Em Frente. Continua, Luiz. Aí a minha irmã, eu perdi o meu pai muito cedo, perdi a minha mãe, eu já estava morando com a minha irmã, mas antes eu cuidava da minha mãe sozinha, numa outra moradia, e a minha irmã começou a me acolher, sempre falou, não, vai em frente, me colocou numa internação, fiquei 10 meses internado, 6 meses internado, sem vontade nenhuma de beber. Primeiro dia que eu saí para visitar a família, não cheguei na família. O que aconteceu? Saí com o dinheiro da condução e o dinheiro da condução de chegar até em casa. Cheguei até São Paulo, em São Paulo já fui nos lugares que me serviam o álcool fiado de alguma forma, e lá eu fiquei. Um amigo meu foi me procurar, me achou pelo celular do número que eu tinha ligado para ele. Voltei para a clínica novamente, fiquei mais 4 meses, voltei, fiquei um tempo limpo, voltei a beber. Luiz, conta como que foi para você participar do Grupo Continue Livre? Então, essa casa, como que eu fui acolhido por essa casa? Eu gosto de falar muito do meu sobrinho. O meu sobrinho, ele não mora mais no Brasil hoje, mas uma das vezes ele falou, tio, vamos lá, que talvez lá você vai conseguir se libertar disso. Já conheço tanta gente que conseguiu, eu vim de imediato, eu não consegui. Fiquei uns 4 meses, parei, fiquei parado, tranquilo. Aí eu tive um suicídio. O meu cunhado, numa das vezes que foi me procurar, ele me encontrou num bar bebendo, me levou, estava me levando para casa, eu estava na Avenida do Estado, e só com a cabeça de acabar com esse meu sofrimento. Aí, na hora que estava entrando um caminhão na Avenida do Estado, na hora que ele entrou, me joguei no caminhão. O caminhão parou em frente à minha perna. Minha perna tem uma mancha muito grande no joelho, só que acabou que não aconteceu nada. Fiquei internado 3 dias no Hospital São Paulo e não aconteceu nada. Aí eu vim para cá, falei que eu tive um problema de suicídio. Aí me falaram, você quer entrar no Continue? Falei, quero. Eu quero me libertar, quero não ser mais um estorvo para todo mundo, né? Aí começamos a conversar nas reuniões, eu já tive várias palestras em grupo, que eu fazia no Hospital São Paulo, Catrode, as pessoas aqui conhecem todas. O acompanhamento psiquiátrico e o Continue, na minha época, era gente como a gente, não tinha um coordenador psiquiátrico. Então a gente fala aquilo que sente. E ali eu fui vendo que não era só eu que tinha um problema, que muitas mais gente tinham e falavam abertamente. E eu fui evoluindo, as pessoas ficaram me aceitando a partir do momento que eu fui deixando de beber. As pessoas que eram meus clientes de contabilidade, meus amigos, até mesmo de bares, começaram a me ver de outra forma. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui livre. O meu sobrinho todo dia me manda mensagem, todo dia não, toda semana, mensagem para saber como que eu estou, se eu estou com vontade da bebida. Não tenho mais nada, graças a Deus. Obrigada, Luiz. Continue. Hoje o Luiz, dá um beijo. Hoje o Luiz não está mais no grupo, porque ele falou, Rafa, eu amo Continue, mas eu posso ajudar em outras coisas? Eu queria ajudar na lanchonete. Eu falei, lógico, Luiz, e hoje ele ajuda lá na lanchonete, né? Obrigada, meu amor. Luiz também gravou um depoimento lindo do nosso canal no YouTube. Depois vocês acessem lá. Aí também
Vou chorar. De repente, um diagnóstico de esclerose múltipla, né, da minha família, a minha irmã. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que é essa doença? Como é que eu vou ajudá-la? O que é isso? É muito louco, mas as pessoas têm muito preconceito com doenças autoimunes. E a esclerose múltipla é só uma dessas doenças, mas tem a ELA, tem o lúpus. Eba, ele quis subir. Tem várias doenças autoimunes. Amor, cita algumas que tem muito aqui na Obreiros. Nossa, só de tireoidites, doença de Crohn. Tem um monte de gente com tireoidite, Hashimoto, doença de Graves, doença de Crohn. Alguns tipos de divertículos também têm origem autoimune, que se sabe hoje. Lúpus eritematoso, esclerodermia, alguns tipos de artrites, que hoje se sabe que tem origem autoimune, por exemplo, como artrite reumatoide. Tem doença pra caramba. E as pessoas... Vitiligo. Tem um monte de doença. E as pessoas não têm informação. Eu não sabia o que era uma doença autoimune até acontecer dentro da minha casa. E aí a gente fica, como é que eu ajudo, o que eu faço? Às vezes o nome parece que, né, meu Deus, tipo, é uma doença que não tem cura, vai afetar a vida, não vai afetar a vida. E aí a gente falou, conhecemos o Alê, eu falei que tem a mesma doença que a minha irmã. E aí eu comecei a ir atrás, comecei a estudar. Até na faculdade caiu uma questão na prova sobre esclerose múltipla. Eu falei lá na sala, porque tanto que eu leio disso, tanto que... e a gente começou a ver que as pessoas precisavam de informação sobre isso. E uma coisa importante, o Ale vai falar sobre isso. A saúde mental influencia diretamente no bem-estar dessas pessoas que têm doença autoimune. Se a pessoa com doença autoimune, ela passa a ter depressão, ela fica ansiosa, ela fica sujeita a um surto. Então, assim, grande parte dessas pessoas, o Ale faz, a minha irmã também, fazem acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque é essencial que a saúde mental dessas pessoas estejam em dia. O Ale, nosso querido, ele é coordenador, líder do grupo Continua Imune, e eu queria que ele falasse como é que foi, como é que é participar do grupo, o que isso representa na sua vida. Tantas emoções, bicho. Estou me sentindo Roberto Carlos aqui. Primeira vez que eu subo aqui, nunca subi pela dificuldade, mas eu estou vindo do efeito rebote, que eu estava em depressão. E eu estou no estado de euforia, né? Estou muito eufórico, estou me achando, então subi aqui. Eu até achei que ia falar de depressão e não do imune, né? E como eu estou eufórico mesmo, eu vou falar depressão, porque tem a ver com o tema, eu vou falar o que aconteceu comigo, depois eu falo do Continue. A depressão, tudo começou quando eu perdi o emprego em setembro. Em setembro eu fui demitido e, para mim, eu estava sempre com esse jeito positivo para frente, tudo vai dar certo, eu vou arrumar emprego, não tem problema. Nossa, mas eu tenho um desemprego, milhões de desempregados, e você... Não, eu consigo, eu sou bom, tal, não sei o quê. Aí teve o Setembro Amarelo, que falava de depressão. Aí eu ficava aqui ouvindo, eu falei, puta, que saco, eu não aguento mais isso. Estava me incomodando ouvir as palestras. Eu falei, eu vou falar para a Rafa, para de falar disso, todo sábado fala a mesma coisa, eu não aguento mais. Por quê? Eu estava deprimido, só que eu não aceitava. Eu tinha acabado de ser mandado embora. Não, mas eu sou bom, eu sou forte, sou Alê. Não tem nada, eu sou Alê. Imagina eu ser deprimido. E tudo me incomodava. Eu falei, então, hoje, se alguém ouvir de depressão e se sentir incomodado, cuidado. Porque é sério. Aí eu falei, puta, e aí eu acho que em novembro teve outra coisa também. Teve Janeiro branco. E eu deprimido e eu não aceitando a depressão. E aí procurando emprego, fazendo entrevista, em dezembro eu arrumo um emprego. E eu falei, sou fodão, arrumei um emprego, nossa, olha só, mesmo com a doença. Aí a menina falou, você está na fase final, mas eu preciso saber de você, porque na entrevista eu não dizia que eu tinha esclerose, eu dizia que tinha sido acidente. Por que você manca? Acidente, bati o carro.
uma tragédia, não quero nem falar disso, que eu não queria falar. Eu mentia que foi um acidente. E aí ele falou, você está no final e eu quero saber de você se isso vai te atrapalhar. Se você... Não, isso aí eu uso bem. E eu não ia do andador. Que ainda hoje eu tenho preconceito com um amigo meu. Acho que andador não é pegar mal. Então, quando eu vou fazer entrevista, eu ainda vou de bengala. Todo capenga. Quem vê... É óbvio que não foi acidente, que é neurológico. E então, aí ela ligou para mim e falou, ó, mas você sabe que aqui não tem acessibilidade. O elevador vive quebrando, o restaurante é longe, e para você comer você tem que ir de bengala, você tem que ir de carro, porque é muito longe. Aí eu vou, pode deixar comigo. E eu falei, mas é bandejão no almoço? É bandejão. Alguém vai ajudar para levar na mesa? Não, aqui ninguém ajuda. Não sei se ela falou isso também para me dar para ver se eu queria. Aí no telefone eu dei uma murchada, já falei, eita, mas eu falei, não, eu vou. Aí era antes do Natal, aí foi passando os dias, ninguém me ligou. Eu falei, puta preconceito, foi excluído porque eu sou doente, não sei o quê, que absurdo. E foi chegando o Natal, Aí, um dia antes, na quinta-feira, me ligou, falou, ó, a última entrevista é com o presidente e com o conselho fiscal. Eu falei, e eu já estava piradaço. Eu já estava muito deprimido, muito ruim, muito fundado no buraco. Aí eu falei, puta, eu não vou na entrevista. O quê? Eu tenho esclerose. O quê? Por que você não falou que tinha? Tá tudo certo, a entrevista é amanhã. Eu falei, desculpa, eu não consigo, estou me cagando todo. Eu já estava achando que eu era incapaz, que eu era um lixo. Eu estava deprimido, querendo me matar. Eu estava falando, não é. Eu sou muito ruim. Aí falou, tá bom. Aí me ligaram, o CFO que me entrevistou me ligou à noite e falou, cara, você é muito bom, eu quero você. Vem como pessoa jurídica. Você não precisa, vem como PJ. Aí eu falei, tá, PJ, tá bom, vai. Você me quer, né? Você quer mesmo? Quero. Olha o que Deus faz, né? Aí eu fui lá, fiz entrevista, eu já estava medicado, tomando um remédio de psiquiátrico, com a boca seca, colheira, que eu ficava uma semana sem dormir, acabado, magro, péssimo. Porque o deprimido, você acha que tudo está ruim. Uma situação, você põe ela pior do que ela foi. Então, a minha realidade estava distorcida. E aí, na entrevista, eu fui lá, engasguei, falei um monte de besteira, falei coisa que não tem nada a ver. Aí eu falei, nossa, foi muito ruim essa entrevista. Eu falei, muito porcaria. O cara achou que eu, com a boca seca, não parava de beber água, porque me deu uma ansiedade, eu também fiquei ansioso, e dava um mijadouro, toda hora eu mijava. Então, quando eu mijar, eu não bebia água. Então, a boca ficava mais seca ainda. Eu falei, foi muito ruim. Eu não vou. Aí eu passei o Natal péssimo, o Ano Novo horrível, com ansiedade, crise de pânico, muito mal. Eu parei de vir aqui. Eu falei, eu peço me abaixo, eu não quero mais. Estou eu não consigo ajudar mais ninguém, eu não consigo me ajudar. E aí passou o Ano Novo, chegou janeiro, ligou e falou, e aí, você vem? Eu falei, mas eu passei, mas eu achei que eu fui tão ruim. Você abriu a empresa, e aí, PJ, né? Você vai vir, né? Eu fiquei mongol, eu não conseguia falar, eu estava muito ruim. Eu falei, tá, eu vou. Aí, tá bom, vou te passar para o RH e o RH vai pedir os dados. A RH ligou, vamos fazer o contrato, PJ, vamos? Abriu a empresa? Não saiu ainda. Passa o protocolo. Eu não fiz, eu fiquei paralisado, eu estava me achando um lixo. Pronto, perdi. Quer dizer, neguei por 3 vezes o emprego, né? Ale, desculpa te cortar, que eu vou precisar que vocês falem um pouquinho mais rápido, gente, porque senão o Newton vai me matar. Então a gente vai fazer 2 horas de evangelho. Eu vou pedir para você falar, Ale, como é que é participar do grupo Continua Imune? Tá. Eu estou eufórico. Mas depois deu tudo certo, porque depois eu melhorei, saí do buraco, saí da depressão. Estou aqui, voltei na casa, né, voltei a fazer os trabalhos, que eu acho que isso me ajuda muito, mas a história é meio longa, mas assim,
O maior erro que eu fiz foi ter parado a casa, né? Foi ter parado de vir, porque é aqui que eu tenho força. E tem uma grande preocupação. Eu fui no psiquiatra essa semana, ele falou que eu posso ter a recaída. Eu falei, não terei, porque eu estou fazendo o melhor remédio que eu estou tomando, é fazendo o bem para receber o bem. Né? Então, isso eu tenho certeza que não vou cair. Mas o meu remédio continua. Obrigado. Obrigada, amor. Mas, por via das dúvidas, o psiquiatra falou, continua tomando remédio até você arrumar emprego. Depois que você arruma emprego, corta o remédio, aí você bombar a tela de arrumar emprego. Bom, o Continue e Mude. Bom, como eu falei, eu tenho esclerose múltipla, doença de Crohn, diabetes e colesterol. Né? Eu conto meus remédios, eu tomo 10 remédios por dia. E dessa ideia do grupo, eu fiquei muito contente quando eu fui convidado da criação do grupo. E o que a gente faz é, com as nossas histórias, um ajudar o outro. Né? Acabando falando, poxa, não é só eu que tenho problema, mais gente tem. E tem um que tem um monte ainda. Nossa! E o que a gente tenta falar, olha, por mais coisa que tenha, seja grato. Seja grato por conseguir estar aqui, conseguir vir para o debate, para a gente conseguir falar as coisas. Porque é uma oportunidade da gente estar junto, de agradecer. E, uma coisa que eu ia falar da depressão, que eu falava assim, eu tinha um preconceito da depressão, que eu falava, o dia está lindo, tem passarinho, tem não sei o quê. Na depressão, você quer que o passarinho morra. Você quer que se dane o passarinho. Você não consegue... A bagaça que dá a felicidade some. Você fica muito... Bom, então, nesse grupo, a gente, através das histórias, tenta um ajudar o outro, né, colaborar. E eu faço algumas reflexões. Né, hoje, o que a gente discutiu, debateu, porque a doença autoimune ela tem muita relação com a culpa que você sente, com aquele negócio que você carrega, que aquela culpa, dependendo se você se autodestrói, né, das coisas que você sente, das culpas. E hoje que a gente falou, eu falei, gente, que eu vi na depressão, uma das coisas para sair é o amor próprio, é você se amar. É que como eu estou fora, eu estou me amando muito, né? Mas você tem que ter o amor próprio, você tem que gostar de você, para você ter a vontade de sair dessa. Para a gente se amar, para a gente se cuidar. Tem gente que não toma remédio, tem gente que, se ama, se cuida. Né? É assim que a gente sai, através do amor próprio. E culpa, não, só faz mal. Que nem a gente usou um exemplo hoje, que nem um carro com motor funcionando, você tampa o escapamento. Se o ar não sai, aquele motor vai morrer. Você tem que ter um escape, você tem que falar, você não pode guardar as coisas, aquelas que te magoam. E aí o tratamento psiquiátrico e psicológico é muito importante. Que eu estou nos dois, né? Estou com o psiquiatra e o psicológico. E ainda é casado com uma psicóloga. Eu sou casado com um psicólogo. Né? Mas, gente, é um trabalho maravilhoso e faz muito bem para quem está e mais bem ainda para quem toca, para quem é coordenador como eu. E se eu pirar de novo, não deixem eu sair. Hein? Você nunca vai estar sozinho, Ale. A gente usa muito essa frase, você não está sozinho. E é verdade, isso muda tudo. Né? Ale, muito, 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 muito obrigada por tudo. Obrigada, viu? Muito obrigada, Lê. Agora eu vou chamar uma pessoa que já saiu do grupo, que é uma psicóloga. Aí você fala assim, uma psicóloga. Você imagina assim, uma pessoa super... As pessoas acham que psicólogo não tem problema, né? Eu sou uma futura psicóloga, portadora de transtorno mental, eu acho que vai fazer muita diferença. E ela foi a primeira psicóloga que eu vi que se colocou... Ela era líder de um grupo e se colocou como gente da gente, de igual para igual. E eu sinto muita falta dela no grupo. Eu vou chamar aqui a Pilar. Ela é psicóloga, participou do grupo. Pilar, eu queria que você... A gente vai ter que ser um pouco rápido agora, senão vamos ficar aqui até amanhã. Mas eu queria que você falasse, contasse para eles qual que foi para você, como profissional e ser humano, participar do grupo Continue Sem Chorar. Não,
não vou chorar, né? Eu disse, eu estava brincando com o Newton, que eu falei, vou colocar o microfone aqui no meu coração, o pessoal vê as batidas aqui, né? É assim, quando eu cheguei na casa, eu cheguei como todo mundo, a gente chega pela dor, nunca pelo amor, né? E cheguei assim, uma pessoa emocionalmente fragmentada emocionalmente, fragmentada em todos os aspectos. E vim parar na casa por causa do meu cunhado, que falava sempre, a Obreiros é a sua cara, Pilar é a sua cara, é a sua cara. Eu falei, vou lá, né? E aí foi muito bacana, porque quando você entra aqui, assim, a energia ela já toma conta de você, você vê que é uma coisa diferente, o acolhimento ele já começa lá na entrada, né? Então, é muito bacana. Meu marido foi chamado para trabalhar, né, no trabalho junto com o Dr. Chan. E aí foi passando um tempo, eu fui ficando muito chateada. Eu falei, nossa, por que o Dr. Chan não me chama também para trabalhar, né? Fiquei assim, muito frustrada. E aí, então, como isso não acontecia, eu mesma fui procurar a Rafa, porque, assim, eu tenho especialização em dependência química, e aí eu vi falar do Continue Livre, eu falei, acho que eu posso ajudar. Mas o que você tem? Além, você trabalha com isso, qual o diagnóstico que você tem? Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né, que é caracterizado por excesso de preocupação. Então, eu já sou preocupada com a próxima encarnação, né? Eu estou sempre lá na frente, eu costumo dizer. E também tenho um transtorno misto de ansiedade e depressão. Vale também lembrar que, assim, como o Newton disse, existem as comorbidades, né? Então, o transtorno de ansiedade, dentro dele, ele tem ramificações, como a fobia social, como fobias específicas e tudo mais. Então, eu, assim, não tenho todas elas, mas acho que só não tenho uma, né? Fobia social, fobia específica eu não tenho, mas, assim, todas, gente, né? E aí, durante... Minha primeira crise foi aos 12 anos, então eu comecei a trabalhar com 15, e esse foi meu grande subterfúgio, o trabalho, durante 40 anos. Tá? Eu já tive o diagnóstico também assim, com médico aos 28 anos, mas comecei a tomar remédio e assim, me senti meio que chapada. Falei, não, tenho que criar meus filhos. Eu tinha 3 filhos. E aí você chegou aqui, como é que foi participar, essa experiência para você? Então, a experiência no Continue foi assim maravilhosa. Eu comecei com o Continue Livre, então eu acabei assim, né, interagindo de igual para igual. Não estava lá para ensinar nada para ninguém, muito pelo contrário, para aprender. E aí depois eu fui, né, entrando nos grupos também de saúde mental, porque eles são divididos, né? E aí foi muito bacana, porque foi um lugar onde eu pude, né, dizer que, como psicóloga, né, eu podia ter alteração de voz, eu podia chorar, eu podia... Só que eu não me permitia isso, porque a gente tenho muito medo daquilo que os outros vão pensar de mim. Então, como psicóloga, eu me questionava muito. Falei, não posso ter nada, senão as pessoas vão achar o quê? Eu, psicóloga, como é que eu vou trabalhar? E sempre trabalhei muito bem. Só que o subterfúgio me levou, ao final, né, a uma exaustão de trabalho, que é a síndrome de burnout. Tá? É o excesso de trabalho, você vai à exaustão pelo trabalho. E o Continue foi tudo de bom na minha vida. Eu passei por todos os grupos, eu fazia... era meio que volante nos grupos, né? Mas eu me rendi a um tratamento também, aprendi com o grupo, aprendi com a Rafa, que também tinha que fazer o tratamento, né, medicamentoso, terapia eu fazia, estava parada quando eu entrei, e assim foi. Hoje eu sou uma pessoa que continua ainda me tratando com psiquiatra, faço terapia, só não faço atividade física porque eu não consigo me engajar, mas... hoje até falei para minha filha, saindo daqui, vamos na academia, né? Ela dá risada, né? Vamos, mãe. Então, é isso, gente. Cardiologista infarta, neuro tem AVC, psicólogo também tem depressão, tem ansiedade. Né? E eu amo Continue, eu penso todos os dias no Continue, acompanho o Continue pelas redes sociais e... precisei me afastar justamente para poder cuidar de mim, porque eu não estava dando mais conta, porque tem trabalho, casa, uma série de coisas,
Mas, quando eu puder, assim que eu puder, eu vou retornar. Porque eu falo sempre, eu sinto falta do Continue, eu sinto falta do Continue. Então, é isso. Obrigada, Pilar. A gente sente sua falta. A gente sente sua falta sempre. Agora eu vou falar rapidinho também. Eu queria falar, dá para falar muito sobre isso, mas o tempo é curto. O Continue Lutando é o Continue para portadores e familiares do enfrentamento do câncer. E esse grupo é muito especial também. Eu vou chamar aqui a Andréia, que é a líder desse grupo, para ela falar um pouquinho. Andréia, o que é participar do grupo Continue, ter essa experiência? O que é isso na sua vida? Bom dia a todos. O Continue Lutando, ele é um grupo de assistidos daqui da casa que vem vencendo e lutando contra as células cancerígenas alocadas em nosso corpo. O Rodrigo, ele nos ensinou que nós não devemos falar o meu câncer de ovário, o meu câncer de próstata, o meu câncer de coração. Por isso a gente mudou o conceito lá dentro da nossa sala. O Carlão também nos ensinou que a gente deve tratar ele como se fosse ele. Então, ele dizia assim: o danado está doendo, o danado está crescendo, o danado me incomoda. No Lutando, a gente é muito feliz. Ao contrário do que parece, a gente dá boas risadas. A gente se ampara, se ama, mas, sobretudo, a gente se auto-ampara. A gente se auto-ama. Pratica o exercício lá dentro do nosso encontro do auto-amor. Compreende? E foi isso que aconteceu comigo e vem acontecendo, eu ainda vivo essa transição, do quanto que o amor, ele é fundamental e pivô para a nossa existência. No Lutando, a gente aprende que é preciso amar. Amar sempre. A gente também entende que lá, todos os sábados, a gente passa por quimioterapia e radioterapia. Nós fazemos essa roda que a Rafaela falou. Então, não há líderes. Todos nós estamos na mesma condição. A gente dá as mãos, relaxa os ombros e as pernas no início e no término. Porque a gente compreende que, nesses instantes, do começo, meio e fim, nós recebemos o quimioterápico necessário e individual para cada um de nós. Algumas vezes vem também a radioterapia. É óbvio que os nossos olhos não veem, mas nós sentimos, temos a capacidade de sentir. Porque lá dentro do Lutando, a gente exercita o sentimento da fé. Lá, nós exercitamos o quanto é fundamental, depois do amor, exercitar a fé. A fé em Jesus. A fé na autocura. A fé na autocura. A força que nós temos sobre nossas células, que é uma coisa que o Newton fala sempre aqui na frente. O poder que nós temos de desenvolver células saudáveis. E eu acredito nisso. E o Lutando, ele me ensinou isso. Isso não significa que eu vou ter saúde do meu corpo ou que eu nunca vou desenvolver uma doença. Mas significa que o meu espírito compreende a verdadeira necessidade da minha passagem nesse instante, que é o exercício do amor e da fé. O resto, pessoal, o resto vem na osmose da situação. E o Lutando, ele combate um bom combate, como disse o nosso Paulo.
eu sempre associo essa passagem do Paulo de Tarso. O lutando está sempre combatendo um bom combate. E eu amo todos. Obrigada. Obrigada pela casa. Obrigada por todos. Obrigada, Minara. Ai, gente, é muito amor. Eu não tenho nem o que falar. Eu vou chamar aqui o Continue Vivendo, é o Continue para pessoas enlutadas. Ele é recente, a gente viu essa necessidade também de acolher não só pessoas, familiares que perderam filhos, pais pelo suicídio, mas não só pelo suicídio, mas também de diversas formas. Eu queria que você falasse o que representa o Continue na sua vida. Bom dia. Aí eu subo aqui depois da Andréia, chorando, cara inchada, né? Porque não tem jeito. O Continue foi uma ajuda fundamental. Eu vim para casa com um filho com depressão e uma tentativa de suicídio. Hoje ele está bem, participa do Continue, ele é sublíder também. E conforme a gente foi vivendo, né, o Continue, a gente chegou a essa necessidade do Continue Vivendo. O Continue Vivendo, algumas pessoas do meu grupo que estão aqui também, nem todos estão em processo de luto, né? Porque a gente transformou o grupo em Vivendo depois dele já existir. Mas quem não passou por um luto? Quem aqui nunca perdeu alguém que ama? A gente sempre, todos passamos por isso. E é um processo difícil. E nem todo mundo tem paciência para aguentar o nosso choro, a nossa tristeza, o nosso período, que pode ser curto, pode ser longo, mas é um período que tem que ser vivido. E nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo aguenta. E no Continue, a gente está lá para escutar a sua dor, escutar a sua tristeza, escutar que você está sofrendo e sofrer junto com você. Tem uma participante do meu grupo que ela falou uma frase que ficou marcada para mim, que é assim: a gente compartilha a alegria e ela se multiplica. E a gente compartilha a nossa tristeza e ela se divide e diminui. Então, eu acho que Vivendo é para isso, para a gente compartilhar. Na verdade, acho que todos os Continues são para isso. A gente compartilha a nossa dor, a nossa tristeza, e ela se divide e diminui. E a gente vai continuando mais feliz e com muito amor, como a minha amiga Andréia falou. Ela é sempre um exemplo para mim, eu já falei isso para ela. E é isso. Continue é amor, é comprometimento e compartilhamento. Acho que é isso. Obrigada, meu amor. Pois é, gente, isso aí é o Continue. Continue é como a vida é processo. E para que a vida continue e siga, a gente tem que ter um Continue. Exatamente porque vida é processo. E o Continue é processo. O Continue, quando nós montamos, a Rafa dizia assim para mim: você está louco. Como é que pode confiar em mim, que sou jornalista? Eu não sou nem da área de saúde. E eu disse para ela uma frase que eu vou dizer para vocês: para salvar vidas, você não tem que ser da área de saúde. Essa frase não é minha, é de Henrique Prata, do Hospital do Amor de Barretos. E para salvar vidas, você não tem que ser da área de saúde, você tem que ser apenas um ser humano. E vocês todos têm a capacidade de fazer exatamente o que o Grupo Continue faz. Exatamente o que tem que ser feito. É acreditar, como a Andréia falou, com amor e fé. E acreditar que cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua partícula divina no seu interior. E a gente consegue um curar o outro. Basta que a gente queira. Basta que tenhamos força, basta que tenhamos coragem e basta que tenhamos vontade. Não é desejo. Desejo não serve para nada. É vontade. É vontade. E, gente, dá para se fazer sempre mais e melhor com amor e alegria. E o Grupo Continue é o exemplo disso.
Mesmo no Continue Lutando, que vocês podem achar que, nossa, um monte de gente com câncer conversando. Não, é um monte de pessoas que estão a fim de trocar experiências com amor, fé e alegria. Ponto. A Lembrando doença é que, uma que partícula. ninguém é uma doença. Nós somos pessoas Sim. que ficam doentes, mas que podem ficar bem. E a doença é apenas uma particularidade. Sim, nós não somos, gente? estamos. Estamos. Tá bom, gente? Olha, Rafa, obrigado por estar junto nesse caminho todo, ser a mãezona do Grupo Continue. Eu queria dar um beijo nos 30 voluntários que hoje tocam. E todos que passaram como voluntários. Eu queria agradecer do fundo do coração, não só os meus voluntários, mas as pessoas que acreditam nesse projeto, que participam, que vêm todo sábado, ou quinta ou sexta. Bom, eu queria mostrar uma novidade para vocês. Sem pretensões, as redes sociais do Grupo Continue começaram a funcionar. Eu recebo mensagens todos os dias de outros países, de outros estados, de pessoas pedindo ajuda. E nós percebemos que ele tinha que se expandir e não ficar só restringindo às pessoas da Obreiros. Então, hoje, nós temos triagem para participar durante a semana, toda quarta-feira, às 5 da tarde. Qualquer pessoa que queira participar, é só mandar uma mensagem, agendar, e vem para cá, a gente faz essa triagem. E a ideia de atingir mais pessoas fez com que a gente pensasse numa nova ferramenta, para que essas informações pudessem se multiplicar e se dissipar. Então, vou mostrar para vocês... Espera aí, deixa eu fechar aqui. Vou mostrar para vocês essa nova ferramenta. Eu tenho uma psiquiatra super legal e uma psicóloga que eu adoro. E daí? E daí? Sim, eu tenho depressão. E daí? Preconceito e estigma existem e sempre vão existir. E daí? E eu tô aqui para te convidar para assistir o programa E daí? Que faz parte do canal de vídeos no YouTube do Grupo Continue. Esse programa é mais uma ferramenta que vai te ajudar e me ajudar a conviver com as dores emocionais. O programa E daí? Estreia no dia 15 de maio, quarta-feira, às 21 horas. Aproveita e acompanha todas as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Até lá, espero vocês! Gente, esse é o programa E daí? Ele vai ser semanal, toda quarta-feira, às 9 da noite, vai entrar um vídeo novo. Todos os temas do programa vão ser sugeridos por vocês, então manda mensagem pra gente, coloca lá o que vocês gostariam que eu falasse, vai ter programa de entrevista também. E isso é uma ferramenta para vocês compartilharem no WhatsApp. Tem um amigo que tem depressão, sobre saúde mental, o pai, o filho, você não sabe como falar com ele? Manda via WhatsApp, marca nas redes sociais e eu acho que vai ajudar muita gente. Só para finalizar, a ideia desse encontro foi que vocês não brissem a cura para isso, para aquilo, mas que a gente possa aprender a conviver com tudo isso. Porque dá sim para conviver e para ser feliz. Então, participem com a gente, venham para o Continue. Se eu estou aqui, viva, vocês também podem ficar, podem estar. Com certeza. Obrigado, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada a vocês. Bom demais, né? Bom demais. Temos que trabalhar, gente. Vocês também têm que trabalhar. Parar de reclamar. Parar de dar uma de vítima. Vitimização não serve absolutamente nada. É tirar a bunda da cadeira e fazer jus à oportunidade que a vida nos dá todas as manhãs. Veio um palestrante outro dia aqui que falou uma das coisas mais lindas que eu ouvi. De manhã nós temos que levantar da cama e acordar. Acordar não é despertar, é acordar. Colorir o dia por onde passar. Realmente é acordar. E em nome deste acordar que eu convido vocês a participar do Em Frente, como nós. Porque é só desta forma que a gente pode ir em frente, enfrentando tudo que nos acontece na vida, que é a maior escola que o ser humano pode ter. Não é lá, é aqui. A escola é aqui.
nesta encarnação, neste planetinha maravilhoso que a gente vive. Então vamos primeiro expressar nossa gratidão. E vamos agradecer neste momento a Moisés. A Moisés que nos trouxe a Torá, que nos deu os 10 mandamentos, lá do Monte Sinai para o mundo, a lei. Vamos agradecer também ao Conhece-te a ti mesmo, de Sócrates. Vamos agradecer a Platão, Aristóteles e, por que não, a Hipócrates, o grande pai da medicina. Vamos agradecer por tudo que nos trouxe a respeito da impermanência, do desapego. Sim, a ele, a Buda, a Siddhartha Gautama, em especial ao Buda da compaixão. Vamos agradecer a Maomé. Maomé, profeta Muhammad, o grande líder do Islã. Mas queremos, neste momento, expressar nossa eterna gratidão à Santa Igreja Católica, pois foi ela a grande responsável por chegar até nós 2000 anos depois os ensinamentos de nosso irmão maior, zelador planetário, exemplo de espírito, nosso Mestre Jesus. E assim, lembramos de Francisco de Assis, Santo Agostinho, Dom Bosco, São João Paulo II, e a elas pelo exemplo da prática do amor ao próximo. Obrigado, Madre Teresa de Calcutá. Gratidão eterna, irmãzinha querida, nossa mentora, a razão desta casa existir, inesquecível irmã Dulce. Obrigado, Kardec, por esta doutrina que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Gratidão a Chico, o maior dos brasileiros, não só por sua obra literária, 508 livros psicografados, mas pelo exemplo de humildade. E por fim, vamos agradecer ao médico de almas, Lucas, São Lucas, Lucas o Lucano, que de acordo com alguns autores reencarnou no Ceará, sim, aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E a ele e a sua maravilhosa equipe, é que neste momento nós entregamos e confiamos plenamente os trabalhos de cura desta manhã abençoada. E eles nos enviam lá da pátria espiritual esta cascata de luz que cai sobre nós. Hoje uma luz totalmente azulada. Um azul lindo que vai tomando conta do ambiente, criando uma psicosfera de cura, de autocura. Luz esta que vai sendo reabsorvida lentamente pelo chakra coronário no alto de nossas cabeças e vai limpando a nossa tela mental, varrendo os maus pensamentos, purificando-os, e luz que vai reequilibrando o frontal, higienizando o laríngeo, humanizando o chakra cardíaco, equilibrando o gástrico, renovando o chakra esplênico, e que vai completando de energia de cura, de uma só vez, o básico genésico, e que acende todos os 88.000 chakras menores de nosso psicossoma, de nossos corpos sutis. Nós somos luzes. Nós somos luzes. E assim vamos sentindo esta energia de cura, caminhando por artérias, veias, vasos linfáticos, levando este banquete energético
as 100 trilhões de células, células do corpo físico, uma a uma, elas com seus receptores de membrana trabalhando, absorvendo esta energia de cura, que vai chegando ao citoplasma, inundando todo o líquido, transmitindo a cura. Organelas citoplasmáticas trabalhando. As mitocôndrias vão produzindo e armazenando energia. Proteínas sendo sintetizadas, levando ao núcleo celular sinais de modificação do DNA, de sua expressão, evitando assim o crescimento de nódulos, cistos, tumores, evitando o câncer, evitando metástases. Nós temos esse poder, todos nós, focando, sim, com coragem, força, vontade, fé. E neste processo de autocura, de cura coletiva, vamos juntos, sim, juntos, unidos, não estamos sós, agradecer a Mestre Jesus pela oportunidade da encarnação, através da oração que Ele nos ensinou, e que certamente um dia irá unir todos os países, todos os povos, todos os credos, todas as raças, todas as religiões, toda a humanidade, num só coro, numa só voz de Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Graças a Deus, que nosso Mestre nos oriente, nos ilumine e nos abençoe em mais um dia de... Vamos trabalhar, gente!